Bom dia, gente, tudo bom? Hoje, como sempre, né, a gente traz no meio do mês as movimentações da minha carteira e o racional por trás, né? Tem algumas novidades que eu queria comentar. Uma delas que eu achei bem legal é que eu tirei agora a minha certificação, né, o CPA. É uma certificação mais inicial ali para quem quer trabalhar no mercado financeiro, conseguir ser aprovado, tá? Eu vou agora estudar para a próxima, né, para eu tentar ser assessor mesmo de investimento, mas dessa vez eu vou um pouquinho mais lento, porque quando eu fui tirar ela, né, eu fiz a prova no dia do meu aniversário, porque no domingo do dia 3 de maio, eu vi lá, eu tinha já pago a prova, né, e aí eu vi que tinha na sexta-feira, o horário 1 hora da tarde. E eu já ia abonar, né, no dia do meu trabalho, já não ia trabalhar no dia do meu trabalho, no meu aniversário. E aí eu selecionei. Aí depois eu fui fazer as jornadas que tem disponível lá no site da Ambima, que para quem tiver interesse vale muito a pena fazer. Então tinha muito assunto e eu corri para tentar ver todos, pelo menos eu não concluí todos ainda, mas todos eu pelo menos entrei, né, para ver os assuntos que tinha ali. E isso consumiu bastante tempo, então foi bem, bem corrido, mas deu tudo certo no final. Para a próxima, eu quero finalizar aqui todos os assuntos, todas as jornadas que tem, porque tem muita coisa legal, tá? Tem coisa, inclusive, que eu estou adicionando, né, na parte do meu planejamento financeiro, porque eu acho que dá uma visão até melhor ali, em relação a patrimônio e outras coisas, sabe? Financiamento, tem várias informações que são úteis, eu achei, tá? Então, é só compartilhar com vocês, eu fiquei bem feliz de ser aprovado, né? Em relação aqui às movimentações da carteira, a gente tinha visto até aqui no dia 1/4, tá? Foi o KNCA. Agora, eu fiz essas movimentações aqui, né? E uma das coisas eu acho que chama a atenção, tá? Foi a minha exposição que eu aumentei no MFI11, tá? Eu comecei comprando ali, eu comecei a aumentar a posição ali com R$ 70, 70, depois ele continuou caindo, 65, 65, eu comprei mais algumas em 58. Meu preço médio está 69, tá? Além de que o preço médio também não faz muita diferença, tá? Você nunca deve ficar de olho nele. Mas eu sempre falo, e eu tenho que reforçar isso, que eu não tenho ainda a competência técnica de fazer indicação de compra e venda, tá? Quando eu tirar, né, a certificação para poder ser assessor, eu até penso se eu vou continuar ou não fazendo vídeos dessa forma, porque às vezes a pessoa pode ser tentada a entender que é uma indicação, embora nada aqui é indicação, eu sempre deixo claro no início do vídeo e tudo mais. Mas eu estou pensando sobre isso ainda, tá? Mas atualmente eu não tenho competência técnica para fazer indicação de compra e venda. O que que acontece? MF11, ele, assim como quase todos os fundos de desenvolvimento que tem uma SPE dentro dela, ele sopra um pouquinho ali com a parte da transparência, tá? E o MFI, eu acho que até um pouco mais, tá? É, então, você tem que meio que acreditar na gestão, né? Uma das coisas que me ajudou muito a decidir foi, eu estava revendo aqui o que, que tinha visto já sobre o MFI. Eu lembro que a primeira vez que eu comprei eles foi uma indicação, quando eles entraram na recomendação de carteira valor do Banco do Brasil. Depois de um tempo saiu e eu também saí da operação, né? Tive um lucro assim, interessante porque tinha acabado de cair muito a cota. Aí eu vi a indicação do Banco do Brasil, achei interessante, estudei e tal, e terminei entrando, né? Eu não sei se foi nessa época, mas a primeira vez que eu entrei foi através dessa indicação do Banco do Brasil, da carteira recomendada deles. O vídeo que eu acho mais legal é esse aqui, do Click Invest, tá? Onde o Nod ele fala um pouco do histórico do NFI. Então, quem tiver interesse, dá uma olhada nesse vídeo. Obviamente, dá uma olhada ali também no informe mensal, no informe gerencial, para você entender um pouco desse fundo. Se você acreditar, né, aí você pode pensar e fazer sentido, porque tem uns objetivos que você tem que definir para você saber se aquilo faz sentido para você ou não, tá?
e também o seu perfil de investidor também é super importante. Então, isso aqui tudo é para deixar claro que eu vejo o MFI hoje ainda como oportunidade. Eu vejo ele ainda com um risco maior do que outros ativos, tá? Por isso eu deixo ele aqui em vermelhinho e quando eu vou aqui no do risco, ainda está um risco controlado. Eu tenho os 7% aqui que eu considero um pouco mais arriscados, né? Que é o Fiagro e desenvolvimento e desenvolvimento, tá? E então eu aumentei bastante no MBP nesses últimos dias, porque eu acredito que é uma oportunidade, né? Rinve eu aumentei um pouco a posição. China eu comprei pouquinho também. Eu já tinha explicado, eu acho, um pouco da ideia desse ETF na China, porque eu acredito que no longo prazo ele tem um potencial de se valorizar. E eu estou mudando a carteira. Eu acho que ainda não nesse, mas final desse primeiro semestre aqui, provavelmente eu vou mudar um pouco a ideia da carteira. Atualmente ela está bem focada em renda, né? Até porque a ideia era, a minha ideia era em relação ao financiamento do meu apartamento, a parcela. Eu queria ter um valor ali que pudesse pagar essas parcelas, porque hoje em dia não compensa amortizar, porque o meu financiamento entrou em uma faixa da Minha Casa Minha Vida, então é muito baixa a taxa de juros que eu estou pagando ali, tá? É, então, o meu objetivo era esse, né? Eu estendi um pouco mais, né, para eu também vendo as opções que eu tinha, né? E atualmente eu acho que eu vou mudar um pouco a ideia da carteira para valorização. Por isso, até no outro vídeo, eu trouxe um pouco do resultado da minha carteira como um todo. É, e eu acho que eu vou começar a ir para esse lado agora, tá, gente? É, mas assim, nesse semestre provavelmente eu continuo, né? Mas nos próximos eu vou diminuir um pouco os meus investimentos em fundo de investimento imobiliário e investir em outros ativos, né? Um deles que eu até investi nesse mês, né? Voltei a colocar aqui, foi esses R$ 200 aqui que eu coloquei. No fundo da Esparta é inflação e é um fundo previdenciário, tá? Então, esses aportes aqui eu provavelmente vou aumentar. Aqui, eu tenho que explicar o racional, mas se for explicar hoje, vai muito longe. Então, a ideia geral é eu investir em fundos de previdenciários, do tipo BGBL, PGBL, tá? Por uma otimização tributária. Mas, como eu falei, se eu for explicar hoje, vai muito, muito tempo, tá? Mas a- como eu vou fazer essa transição lá no final do semestre, né, tem mais o vídeo do mês 6 ali, eu já vou começar a explicar um pouco explicar essa minha movimentação um pouquinho melhor, tá? Então, então eu comprei aqui o China, né, já mostrando um pouco da minha ideia, né, de diversificar um pouquinho. E Sul, né, e agora ele vai ter essa incorporação, se ela for aprovada. Eu não cheguei a ver se foi aprovado ou não, tá? Mas eu acredito sinceramente que vai, tá? É, aí ela vai ser o CNME, né, que é o Fundo Multimercado da Suno. Tem alguns ganhos, tem algumas coisas interessantes e, sinceramente, eu acho que eu vou simplesmente deixar. É meio chato a parte ali de você fazer depois o preço médio, você tem que ver o preço lá de aquisição. É, mas dá para fazer, tá? Eu já fiz em outros fundos, dá para fazer. Aqui dá um pouquinho de trabalho, né? Se vocês tiverem interesse, depois qualquer coisa deixa nos comentários que eu explico um pouquinho sobre isso, tá? Mais do que Sul, eu comprei um pouquinho mais. Como essa novidade, provavelmente eu não aporto mais nele, eu espero. Isso, para quem não sabe, é um fundo, um FOF, né? Que ele tenta seguir o Suno 30, que é os 30 maiores fundos na fundo de investimento imobiliário, né? Da nossa bolsa e aí ele tenta ter uma gestão para ultrapassar um pouco o Suno 30, né? Então sempre esse é o benchmark dele ali. Mas os próprios cotistas, eles são bem assim, eles querem um fundo um pouco mais passivo, tanto é que quando eles começaram a se movimentar demais, saiu um pouco do Suno 30, houve muita reclamação, né? É, e agora eles estão mais assim, mais passivos mesmo, tá? Eu lembro que até eles estavam deixando de fazer ganho de capital por vários e vários meses consecutivos, eu vi que eles não tinham feito, tá?
Aqui a gente vê o NDIV, que eu aumentei um pouquinho mais de minha exposição. Estou achando bem interessante, porque nesse mês ele me pagou muito, tá? Mas dentro do site do oficial da Nubank, do NDIV, ele não mostra ainda o relatório deles, que mensalmente eles sempre publicam lá. E também eles não colocaram o valor do provento, mas eu já recebi, então eu sei que veio um valor assim relevante, tá? É, então eu estou bem curioso para entender o motivo, né? Eu poderia ver pela carteira que ele tem, o que pagou de dívida, mas dá muito trabalho, gasta muito tempo. Prefiro esperar sair o relatório lá para depois dar uma olhada com mais calma, tá? E comprei um pouquinho do RZTR. RZTR caiu bastante. Um dos motivos é que o valor patrimonial deles deu uma caída. Um outro motivo que a gente tem levantado é um vídeo do Geração de Alimentos, onde ele toca alguns pontos ali do RZTR que eu acho que são importantes, tá? Principalmente para quem quer comprar, porque a comunicação da Risa com o cotista, às vezes ela tem uma certa falha ali, é, mas eu ainda gosto muito da gestão, tá? E aí eu tento separar, né, entre nesse caso específico eu tento separar, sabe? Nesse caso específico aqui eu tento separar, né? É, a gestão mesmo do fundo, né? E a parte ali do RI, né, da relação com o investidor, que eu acho que é o ponto mais é, de crítica, né, que muita gente tem levantado ultimamente, tá? Mas eu ainda continuo acreditando muito no fundo. E eu vi que eles tinham uma DRE, né, no relatório gerencial que eles tinham tirado, e parece que eles voltaram atrás, voltaram a colocar lá, tá? Eu acho que é isso, não tem muita coisa aqui para comentar. A minha carteira aqui está muito, muito parecida. Acho que não tem muita novidade. Tem até alguma coisa aqui. Aqui, o resultado total. Então, tudo que eu recebi de dividendo é isso. Deixa eu melhorzinho isso aqui, né? Aqui tem o investimento pessoal total que eu fiz. O valor que eu tenho no mercado, se eu tirar hoje. O resultado ele tenta subtrair aqui o valor de mercado pelo valor de investimento pessoal. Isso aqui, sinceramente, nunca, nunca é bom fazer dessa forma, tá? O ideal é fazer pela tira mesmo, porque você vai considerar ao longo do tempo os seus investimentos e a rentabilidade de cada um deles. Mas, por enquanto, eu vou fazer assim mesmo, porque dá muito trabalho de fazer de outra forma, tá? Assim, não dá trabalho de eu fazer, mas dá trabalho de eu explicar como que é a rentabilidade da tira, tá? Mais um dia, talvez, se você tiver interesse, eu publico, tá? Eu explico aqui um gráfico. Nos dividendos, eu já adianto. No final do mês eu gravo um vídeo, né? Eu já fiz o cálculo, como eu estou gravando hoje, dia 17, eu já fiz o cálculo, todos os que eu tenho já divulgaram dividendo. É, e assim, veio um valor assim, bem simbólico, por assim dizer, né? Eu achei um valor bem legal, tá? Por isso também já me reforçou ali que eu talvez não precise mais focar nessa parte, porque agora eu já estou com uma segurança um pouquinho melhor em relação à renda e eu vou migrar um pouco para uma carteira mais baseada em valorização, tá? Eu acho que é isso, né, gente? Como eu falei, eu ainda estou investindo muito em fundo de investimento imobiliário. No meio desse semestre, ali, fevereiro, deixa eu ver, vamos ver, né? Vamos falar aí nada. E começo, tá vendo? Eu investi muito mais em fundos previdenciários. Nesse mês eu investi um pouquinho menos, porque realmente eu queria chegar em R$ 1.000 de dividendo, né? Então eu achei interessante, eu pensei, eu vou chegar em R$ 1.000 para começar a fazer alguma movimentação ali que eu acho que melhor. Eu acho que eu sinto uma segurança um pouquinho melhor, um pouquinho maior, fazendo dessa forma, tá? Mas é um planejamento extremamente pessoal dessa parte, tá? Eu vou explicar um pouquinho melhor do racional, como eu disse, na próxima, quando a gente for fazendo esse giro, tá? E aí, por isso, meu dividendo ele subiu bastante agora, nesses 2 últimos meses, né? Eu acho que é isso, gente. Como eu falei, não tem muita novidade aqui. Tem algumas coisas que eu tô vendo que tá caindo e que eu fico sempre pensando se eu compro ou não compro. KNCA por FGAA, eu sempre fico pensando se eu troco, se eu não troco. Tigar para mim também é a mesma coisa, a oportunidade, né, no valor que ele está.
com a parte ali da construção. MFI atualmente também acho uma ótima oportunidade. Obviamente, tudo isso aqui é tudo risco elevado. Então, para investidor iniciante, isso, como eu falei, não é recomendação, mas para investidor iniciante, eu acho que não compensa começar por aqui, tá? Compensa muito mais você ir pela segurança, deixar uma pequena parte da sua carteira para ser um pouco mais agressivo, se for do seu perfil, né? Se você gosta, assim como eu, de gastar um pouquinho mais de tempo para você analisar e tal, porque, como eu falei, chega um ponto que você vê que nem compensa tanto assim você fazer essa exposição em teses um pouco mais arriscadas, porque o resultado às vezes não faz muita diferença. Agora, né, eu estou tendo uma exposição um pouco mais alta aqui, porque são teses que eu acredito um pouquinho mais, né, e eu acho que compensa ali o risco-retorno, tá? Mas para um investidor iniciante, eu acho que não compensa de jeito nenhum, tá? Se você gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários qualquer dúvida aí e vamos que vamos. Se tiver interesse em um planejamento financeiro, clica na descrição, no meu canal. Lá no meu canal, na descrição do meu canal, tem o meu Instagram. Clica lá, manda um direct para mim. A gente conversa, tá? A primeira reunião sempre é de graça, né? Não cobro nada. A gente conversa para alinhar, né, as expectativas, para ver também se faz sentido para você, né? Se eu posso te ajudar também, né? Se a gente está na mesma página ali. E estando tudo certo, a gente fecha um contrato, né? E hoje, por enquanto, eu ainda estou baratinho. Não faço pressão para você fechar. Eu não fico chateado se você não fechar comigo, tá? Tem muita gente boa no mercado, né? Mas como o meu preço é muito atrativo por enquanto, né? Quando só tem uma CPA, é, eu acho que vale a pena, tá? Sendo bem sincero, bem honesto. Eu acho que é isso, eu fico por aqui. Tenham um ótimo dia, fiquem com Deus e bom domingo e boa semana para todos lá. Bom? Bons aportes, bons investimentos e foco no resultado, gente. E no longo prazo, né? Que o resultado vem.